Caros irmãos em Cristo Jesus, que a paz de Deus e a graça redentora de Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, seja sobre todos vocês. Eu irei aqui fazer uma pequena pregação em italiano. É claro que eu não sou italiano, mas eu tenho aqui uma pregação expositiva e vou citar o nome de um casal, de um irmão, deixando claro que a glória e a honra pertencem sempre a Deus, ok? Mas eu me senti de falar para que vocês sejam lembrados de orar por esse casal. Então nós vamos iniciar a leitura, mas antes eu queria pedir bastante comunhão. Já orei a Deus para fazer esse texto, ou essa pregação no caso. Todavia, irmãos, eu gostaria que os irmãos entendessem que não é para a glória humana, mas sim para a glória do nosso Deus eterno, que criou o céu e também a terra. Vamos então, irmãos, com a ajuda de Deus, fazer uma pequena oração. Eterno Deus e Pai, te damos graças. Nós vamos falar aqui o nome de algumas pessoas, mas a glória e a honra pertencem só a Ti e a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos apresentar essa exposição para que todos os irmãos possam orar por esse casal e também por todos aqueles que em todas as partes do mundo possam também pregar a Tua palavra de acordo com o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a todos. Amém e amém. Caros irmãos, a pregação sai do coração, mas muitas das vezes, como é em outro idioma, nós temos que fazer assim para poder falar com mais facilidade, ok? Se falar algumas palavras posso me confundir, então melhor que seja assim. Quero começar, irmãos, dentro desta exortação, irmãos, lembrando um versículo da palavra de Deus, que diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Ok? Isso estou falando em português, mas agora, nesse momento, vou partir para o italiano. Cari fratelli e sorelle, è con gioia che ci riuniamo per parlare della grande commissione che Gesù ci ha lasciato. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Questo comando non è solo una chiamata, ma è una responsabilità che tutti noi abbiamo di condividere la buona notizia della salvezza. Oggi voglio mettere in evidenza la vita ispiratrice di un nostro fratello in Cristo, Lucio Palombe. È nato il 9 di dicembre 1949 a Pescara, in Italia. Figlio di Giovanni Lucio, è stato influenzato da suo padre, che è stato anche un pioniere dell'Evangelo, affrontato difficoltà e lottato per portare la parola di Dio al mondo. Insieme a sua moglie, Lucio ha dedicato la sua vita al servizio del Signore, ponendo sempre la gloria di Dio al di sopra di tutto. La sorella, moglie di fratello Lucio, si chiama Sonia, sorella Sonia, una serva di Dio.
La storia di Lucio si ricorda che proprio come lui, molti fratelli e sorelle si sono impegnati per l'amore di Cristo, non cercano riconoscimenti per se stessi, ma considerano glorificare colui che è degno di ogni onore e gloria, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Grazie a Dio, Lucio continua ancora oggi in suo lavoro nel Vangelo a Pescara, portando la speranza e luce a tutti coloro che lo incontra. È nostro dovere pregare per tutti i missionari e gli evangelisti che stanno adempiendo a questo comando di Cristo, annunziando il Vangelo non solo a coloro che ancora non lo conoscono, ma anche a quelli che pur conoscendolo non hanno ancora compreso il vero insegnamento di Gesù. La gloria appartiene solo a Dio, anche quando menzioniamo il nome di pregatori o missionari. Dobbiamo ricordare il grande amore di Dio per noi e la responsabilità che abbiamo nel pregare per coloro che annunziamo il Santo Vangelo, che possiamo sempre unirsi in preghiera e sostenendo a questi valorosi lavoratori. Per concludere, voglio ringraziare Dio per questa grande opportunità di condividere questo messaggio che è eterno. Dio sia sempre glorificato nelle nostre vite e nelle nostre testimonianze. Amen. Glória a Dio. Glória a Dio. Caríssimos irmãos, a glória pertence a Deus, porém eu citei aqui o nome do irmão. E agora eu vou dentro da tradução para que os irmãos possam entender. Amados irmãos, é com uma alegria que nós nos reunirmos para falar sobre a grande comissão de Jesus, que Jesus nos designou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta ordem não é apenas um chamado, mas é uma responsabilidade que todos nós temos de compartilhar a boa salvação. Hoje quero destacar a vida inspiradora de um irmão em Cristo, Lúcio Palumbi. Ele nasceu no dia 9 de dezembro de 1949 em Pescara, Itália, e desde cedo Lúcio foi influenciado por seu pai, que também foi desbravador do Evangelho, enfrentando dificuldades, lutando para levar a palavra de Deus a muitos, juntamente com sua esposa, a nossa cara irmã Sônia. Lúcio tem dedicado sua vida ao serviço do Senhor, sempre colocando a glória de Deus acima de tudo, irmãos. Vocês perceberam? Falei o nome do irmão aqui, mas quero deixar bem claro que a glória é de Deus. Eu só disse porque esse irmão precisa de oração. Ok, irmãos? Bom, isso eu não traduzi no italiano, mas estou falando no português. A história de Lúcio lembra, assim como ele e muitos irmãos e irmãs têm se esforçado por amor de Cristo. Eles não buscam reconhecimento para si mesmos, mas desejam glorificar aquele que é digno de toda a honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus, Lúcio ainda continua no seu trabalho no Evangelho em Pescara, levando a esperança e a luz a todos que o encontram. Nosso dever é orar por todos os missionários e evangelistas que estão cumprindo esta ordem de Cristo. Eles anunciam o Evangelho não apenas àqueles que ainda não conhecem, mas também àqueles que, mesmo conhecendo,
ainda não compreenderam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A glória pertence somente a Deus, mesmo quando mencionamos os nomes de pregadores ou missionários. Entenderam, irmãos? Devemos lembrar que do grande amor de Deus por nós e a responsabilidade que temos de orar por aqueles que anunciam o Santo Evangelho. Possamos sempre nos unir em oração e apoio a esses valentes trabalhadores. Para encerrar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de compartilhar esta mensagem. Que o eterno Deus seja sempre glorificado em vossas orações e vidas, em todo o testemunho. Amém. Por esse motivo é que eu fiz um pedido no culto online. Quem sentir de ajudar com o seu Pix, nós temos a intenção de ir a esta cidade, não é para fazer turismo, mas para também compartilhar esse trabalho de evangelização, porque a Itália está precisando muito. Muitos irmãos estão sofrendo, muitos estão parados e muitos necessitados. Não vamos ficar lá. Isso não tem nada a ver com a minha viagem ao Brasil. A viagem para a Itália é muito barato, não é caro, certo, irmãos? Em relação à ida daqui ao Brasil, mas Deus também vai preparar. Nós estamos falando a verdade, nós não estamos aqui querendo enganar ninguém, nem querendo ficar em hotel 5 estrelas, aonde Deus preparar de nós ficarmos, nem que fosse num barraco, irmãos, ou numa barraca. Deus conhece o meu coração, e quem me conhece sabe que eu sou assim. Ninguém é obrigado a nada. Toda a honra e glória seja dado a Deus. E orem pelo irmão Lúcio, sua esposa, que está enferma. Ele também já é um senhor de idade. E tem trabalhado, irmãos. Tem se esforçado. Mas tem visitas para serem feitas que Deus tem me cobrado. Eu não posso ir se não tiver recursos. Alguém vai dizer, já falaram para mim, irmãos, pegar uma enxada e trabalhar. Você não sabe, eu tenho cirurgia marcada em novembro. Eu não posso quase às vezes nem me ajoelhar devido ao problema que eu estou. Mas eu agradeço a Deus que aqueles que me atacam, que jogam pedras na minha pessoa, eu uso essas pedras para construir uma muralha espiritual. E Deus me dá força de continuar pregando o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da salvação. Falei nomes, mas não para a glória humana. Farei nomes para a glória de Deus, que vive para sempre. Porque o único que tem que ser glorificado é Jesus Cristo. Porque você falou o nome do irmão e tudo? Falei porque o irmão trabalha no Evangelho e precisa de oração. Eu acredito que não glorifiquei ninguém aqui, apenas dei glória a Jesus Cristo. Deus abençoe. Se a nossa cara irmã Sônia o escutar, ou nosso irmão Lúcio, Dio che te benedica e che Dio sia in tua vita, in vita di tua moglie e di tuo figliolo. Deus abençoe a todos. Dio sia sempre lovato. Amém.